O segredo revelado de Ingrid Bergman. A lenda de Hollywood que enfrentou seus demônios. Por 3 décadas, a enigmática Ingrid Bergman manteve um silêncio sepulcral. Mas o momento da verdade chegou. Ela decidiu contar tudo. Seus amores proibidos com homens casados, a devastadora fotografia que destruiu sua carreira, a verdadeira e dolorosa razão pela qual fugiu da América em 1950. Ela até confessou o tormento de não poder ver sua filha Pia por quase 8 longos anos. Mas em suas memórias, a impactante revelação. Seu maior erro não foi o escândalo público, mas algo muito mais íntimo, algo relacionado aos seus próprios filhos. Ingrid Bergman, nascida em Estocolmo em 29 de agosto de 1915, veio ao mundo sob a sombra da tragédia. Antes dela, seus pais, Justus Bergman, um fotógrafo sueco, e Fredel Adler, uma alemã de Kiel, já haviam sepultado 2 bebês. Quando Ingrid tinha apenas 2 anos e meio, sua mãe faleceu deixando uma ferida que a acompanharia para sempre. Ela mesma descreveria essa dor como tão constante que nem sequer estava ciente dela. Seu pai se tornou seu universo, nutrindo seu espírito e criatividade. Mas a fatalidade voltou a golpear. Em julho de 1929, semanas antes de completar 14 anos, seu pai sucumbiu a um câncer de estômago. Ingrid ficou absolutamente sozinha no mundo. Ela vagou entre parentes, nunca se sentindo verdadeiramente em casa. Para sobreviver, ela se refugiou em sua imaginação. O palco e os personagens que ela sonhava se tornaram seu único santuário. Essas primeiras mágoas lhe forjaram uma profunda reserva de emoção que, um dia, ela derramaria em seus lendários papéis cinematográficos. Desde sua infância, Ingrid estava rodeada de câmeras. Seu pai não era apenas um fotógrafo por profissão. Ele era um artista que capturava cada instante de sua vida. Aniversários, cenas cotidianas, momentos de alegria. Ele documentava tudo. Ingrid brincava dizendo que talvez tivesse sido a criança mais fotografada da Escandinávia, mas era mais do que uma brincadeira. Estar diante da câmera se tornou algo natural para ela. Ela se vestia, dançava e atuava cenas para a lente de seu pai. A câmera foi seu primeiro palco. Após a morte de sua mãe, essas sessões de fotos preencheram uma lacuna. A atenção de seu pai através da lente era uma forma de amor que a fazia se sentir segura. Quando ela finalmente pisou em um palco real, tudo parecia familiar. A câmera a estava preparando o tempo todo. O que começou como uma brincadeira se transformou em uma forma de sobrevivência, e esse conforto que ela tinha diante da câmera se tornou parte do que a tornou tão cativante como atriz. Os anos escolares de Ingrid foram difíceis. Ela frequentou a Palmgrena Samskola em Estocolmo, mas não se encaixava. Ela não era uma boa aluna nem era popular. Ela se sentia desajeitada e tímida. Seu nervosismo era tão severo que se manifestava de formas estranhas. Seus dedos, lábios e pálpebras inchavam sem explicação médica. Mas ela tinha uma paixão que nunca a abandonou. Amava atuar. Ela se retirava para seu quarto e se perdia em papéis imaginários. Aos 11 anos, ela viu sua primeira peça no Royal Dramatic Theatre e disse ao pai: "É isso que vou fazer." A concorrência para entrar na escola de teatro era feroz. 75 alunos competindo por apenas 8 vagas. Ingrid não desistiu. Ela contratou um treinador e teve aulas de ginástica para melhorar seu desempenho. Embora pensasse que passou despercebida em sua audição, seu talento era inegável. Ela foi aceita. A escola de teatro a transformou. Suas estranhas doenças desapareceram e ela começou a brilhar. Ela passou de uma estudante com dificuldades a uma estrela em ascensão porque se recusou a deixar seus medos vencerem. Aos 20 anos, Ingrid conseguiu sua primeira grande oportunidade no cinema. Ela interpretou um papel-chave no filme de 1935,
Munkbrogreven, o conde da ponte do velho monge. Críticos e público a adoraram. Ela não era apenas mais um rosto bonito na tela. Havia algo real nela, algo com o qual as pessoas se conectavam. Um ano depois, ela estrelou Intermezzo. Esse papel abriria as portas de Hollywood para ela. Aos 21 anos, Ingrid era uma das estrelas mais brilhantes da Suécia. Era incrível pensar que, apenas alguns anos antes, ela havia sido uma órfã, lutando para encontrar seu lugar. Suas performances pareciam honestas e cruas. Esse estilo emocional natural a diferenciava em um momento em que muitas atrizes ainda entregavam atuações mais polidas e estilizadas. Não foi apenas sorte. Ela havia trabalhado duro e derramado seu coração em sua arte. Ingrid não queria ficar presa interpretando os mesmos tipos de papéis. Em 1938, ela lutou arduamente para conseguir o papel principal em Enkvinas Ansikte, o rosto de uma mulher. Este não era o papel de uma jovem doce. Era sombrio e complexo. Ela interpretou Anna Holm, uma mulher com o rosto queimado que se envolve em um crime. O estúdio não queria que ela pegasse o papel, preocupados que isso arruinasse sua imagem, mas Ingrid insistiu que queria mostrar o que realmente podia fazer. O filme foi um sucesso e os críticos elogiaram sua coragem. Ele até recebeu uma menção especial no Festival de Cinema de Veneza. Esse papel mudou tudo. Ele chamou a atenção de Hollywood. Ingrid havia provado que não tinha medo de correr riscos, mesmo com apenas 23 anos. Intermezzo, lançado em 1936, foi o filme que verdadeiramente a lançou, escrito quase como uma vitrine para seu talento, como admitiu seu diretor, Gustav Molander. A ascensão meteórica e os sacrifícios de uma estrela. Ingrid Bergman. Conquista Hollywood à sua maneira. Ingrid não apenas interpretou Anita, a professora de piano que se apaixona por um violinista casado. Ela se tornou ela. As emoções que ela derramou no papel, inocência, paixão, desilusão, foram inesquecíveis. O filme foi um sucesso estrondoso na Suécia e, como um imã, atraiu o olhar de David O. Selznick em Hollywood. Tão impressionado ele ficou que arranjou para ela estrelar o remake americano de 1939. Com apenas 21 anos, ela havia se tornado uma estrela capaz de ofuscar até os maiores nomes. Em 1937, Ingrid estava no auge de sua fama na Suécia. Em uma pesquisa nacional com 30 mil fãs de cinema votando, ela foi nomeada a estrela de cinema mais admirada do país. Ela estava nas manchetes constantemente, não apenas por seus filmes, mas também por sua vida pessoal. Seu noivado e casamento com Peter Lindström fascinaram o público. Mas com a fama veio a pressão. Ingrid se preocupava que suas escolhas ousadas pudessem desagradar seus fãs. Ela sabia que a amavam por certos tipos de papéis, e ela estava determinada a ir além deles. O rosto de uma mulher foi talvez seu papel mais ousado. Para interpretar Anna Holm, Ingrid suportou horas de maquiagem, cola e até mesmo um aparelho para criar o visual de queimaduras graves. Foi exaustivo física e emocionalmente. Ela sabia que as pessoas poderiam ficar chocadas ao vê-la assim, mas ela queria contar a história com verdade. Os críticos ficaram maravilhados. Eles a elogiaram por mostrar tanto a dor quanto a força de sua personagem. O filme foi tão poderoso que a MGM mais tarde o refilmou em Hollywood com Joan Crawford. O impacto do filme foi além da Suécia. Ele foi homenageado no Festival de Cinema de Veneza de 1938, um dos mais prestigiados do mundo por sua realização artística. Esse reconhecimento ajudou Ingrid a romper internacionalmente. Estúdios em Hollywood e na Europa notaram. Estava claro que ela não era mais apenas uma estrela sueca. Ela estava a caminho de se tornar um ícone global. A tempestade no paraíso pessoal de uma diva. A vida pessoal de Ingrid também foi cheia de drama. Ela se casou com Peter Lindström em 10 de julho de 1937.
No início, ele parecia o parceiro perfeito, mas à medida que sua carreira decolava, o casamento mudou. Peter se tornou controlador. Ele não gostava de Hollywood e da atenção que Ingrid recebia. Ele gerenciava seu dinheiro e decisões, e Ingrid se sentia presa. Mais tarde, ela escreveu que não conseguia tomar uma decisão sem perguntar a ele. Quando ela se apaixonou pelo diretor Roberto Rossellini anos depois, Peter se recusou a conceder o divórcio. Foi só depois que Ingrid teve o filho de Rossellini, em 1950, que ele concordou. O casamento deles havia se tornado apenas mais um obstáculo em uma vida que já estava cheia de luta e triunfo. Quando Ingrid Bergman pisou em Hollywood em 1939, ela não se parecia em nada com as estrelas que a América estava acostumada a ver. Ela veio da Suécia, convidada por David O. Selznick para estrelar a versão em inglês de seu sucesso Intermezzo. Selznick sabia que estava correndo um grande risco. Bergman não falava inglês. Seu nome soava muito alemão, o que era um problema com a Segunda Guerra Mundial se aproximando. O pior de tudo, alguns pensavam, eram suas sobrancelhas grossas. Hollywood era um lugar onde nomes eram mudados, dentes eram cobertos e rostos remodelados. Mas Bergman não aceitou. Ela disse a Selznick claramente: se ele a pressionasse para mudar, ela voltaria para casa. Selznick cedeu. Ele decidiu apresentá-la como ela era, natural e real. Esta foi uma aposta enorme, especialmente logo após seu sucesso com E o Vento Levou, mas funcionou. Bergman encantou o público em Intermezzo. Essa escolha ousada a lançou em um contrato de 7 anos e em uma carreira que a tornaria uma lenda. Em um momento em que Hollywood exigia glamour perfeito, Bergman se destacou. Ela manteve seu nome verdadeiro. Ela usava pouca maquiagem. Ela se recusou a cobrir os dentes ou a arrancar as sobrancelhas. Selznick a apoiou. Ele garantiu que nenhum estilista ou maquiador tentasse mudá-la. Até a iluminação e os ângulos da câmera foram planejados para mostrar sua beleza natural. Quando Intermezzo foi lançado, as pessoas a amaram. Sua honestidade e simplicidade a tornaram inesquecível. Ela não apenas estrelou filmes, ela iniciou uma revolução silenciosa. Outras atrizes começaram a ver que não precisavam esconder seus verdadeiros eus para ter sucesso. Então veio Casablanca, em 1942. Bergman interpretou Ilsa Lund, uma mulher dividida entre 2 homens durante o caos da guerra. O roteiro continuava mudando e nem mesmo Bergman sabia como a história terminaria. Essa incerteza fez com que sua atuação parecesse real. Suas cenas com Humphrey Bogart se tornaram icônicas. A despedida no aeroporto nebuloso ainda é um dos maiores momentos do cinema. Embora ela não tenha ganhado um Oscar pelo papel, Casablanca a tornou uma estrela em todo o mundo. O filme deixou uma marca tão profunda que até hoje as pessoas se lembram de frases que nunca foram ditas, como "Toque de novo, Sam". A interpretação de Bergman de uma mulher presa entre o amor e o dever mudou a forma como os personagens femininos foram escritos para sempre. Em 1944, ela finalmente levou para casa um Oscar. Foi por A Meia Luz, Gaslight, onde ela interpretou uma mulher lentamente levada a duvidar de sua própria sanidade por um marido cruel. O termo gaslighting, manipulação psicológica, vem desse filme. Bergman teve que lutar para conseguir o papel. Selznick não queria emprestá-la para a MGM. Ela chorou até que ele cedeu. O filme não apenas arrecadou mais de 2,2 milhões de dólares na América do Norte, classificando-se como o 13º filme de maior bilheteria daquele ano, mas a atuação de Bergman lhe rendeu não apenas o Oscar, mas também um Globo de Ouro e elogios duradouros. A palavra gaslighting, manipulação psicológica, tornou-se parte da linguagem cotidiana por causa dela. Entre 1945 e 1949,
Bergman se tornou a musa de Alfred Hitchcock. Ela estrelou Quando Fala o Coração, Interlúdio e Sob o Signo de Capricórnio. Estes não eram papéis típicos para mulheres na época. Ela interpretou uma perspicaz psicanalista, a filha de um espião presa em uma teia de amor e traição, e uma mulher tentando escapar de seu passado. Hitchcock admirava sua inteligência e força. Juntos, eles mudaram o que o público esperava das protagonistas femininas em thrillers. O trabalho deles moldou o futuro dos filmes de suspense. Em 1946, Bergman era mais do que apenas uma atriz amada. Ela era um símbolo de bondade. Ela foi votada como a atriz mais popular da América pela Gallup. A Associated Press a nomeou a Mulher do Ano. Seus papéis em A Meia Luz, Os Sinos de Santa Maria e Interlúdio ajudaram a moldar essa imagem. Em Os Sinos de Santa Maria, ela interpretou uma freira tão convincentemente que os fãs escreviam para ela como se ela realmente fosse uma. Mas essa imagem de santidade logo entraria em conflito com a realidade. No mesmo ano, Bergman conquistou a Broadway em Joana de Lorena. A peça estreou em novembro de 1946 e teve 199 apresentações. Cada ingresso foi esgotado. As pessoas se aglomeravam do lado de fora do teatro esperando vê-la. Ela ganhou cerca de $129 mil mais 15% da bilheteria, uma soma enorme para a época. Ela ganhou um prêmio Tony, um dos primeiros a serem concedidos. O sucesso levou ao filme Joana d'Arc de 1948, rendendo-lhe outra indicação ao Oscar. No entanto, por trás de sua imagem pura, a vida privada de Bergman estava cheia de paixão. Ela teve um caso com Gary Cooper durante Por Quem os Sinos Dobram. Ela o amou, mas terminou quando as filmagens acabaram, deixando-o com o coração partido. Ela também teve relacionamentos com o diretor Victor Fleming, o músico Larry Adler e o fotógrafo de guerra Robert Capa. Essas romances eram secretos, mas os iniciados sussurravam. A verdadeira Bergman era muito mais complexa do que o público imaginava. O escandaloso romance que derrubou a rainha de Hollywood. Em 1947, Bergman enviou uma carta que mudou tudo. Ela escreveu ao diretor italiano Roberto Rossellini dizendo que queria trabalhar com ele. A carta quase foi queimada com outras correspondências de fãs, mas alguém a salvou. Rossellini a recebeu em seu aniversário em 1948. Eles começaram uma correspondência que os levou ao seu primeiro filme, Stromboli, e a um caso de amor que chocou o mundo. Em 1949, Bergman deixou o marido e a filha de 10 anos para ficar com Rossellini na Itália. As pessoas viram isso como uma traição. Ela foi denunciada no Congresso e chamada de poderosa influência para o mal. Na Suécia, foi acusada de envergonhar seu país. Ela não viu a filha por anos. Sua decisão gerou um debate feroz sobre mulheres, arte e liberdade. Ingrid Bergman foi uma vez a estrela brilhante de Hollywood, adorada pelos fãs e respeitada por figuras poderosas. Mas em 1950, seu mundo desmoronou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Em 14 de março daquele ano, o senador dos Iowa, Edwin C. Johnson, levantou-se no Senado e lançou um ataque que chocou a nação. Johnson, que havia admirado Bergman, sentiu-se traído pela notícia de seu caso e gravidez. Seu discurso estava cheio de raiva. Ele a chamou de cultista do amor livre e apóstola da degradação de Hollywood. Ele disse que ela era uma das mulheres mais poderosas da Terra, uma poderosa influência para o mal. Ele não parou nos insultos. Johnson propôs um projeto de lei que obrigaria os filmes a serem licenciados com base na moralidade de suas estrelas. Ele afirmou que Bergman havia prejudicado o casamento e a igreja mais do que Stalin ou Lenin poderiam sequer esperar fazer. O discurso transformou um assunto privado em uma cruzada pública. Bergman disse mais tarde: "Fui um perigo para a feminilidade americana.
A condenação a levou ao exílio na Europa, onde ela permaneceu por quase 10 anos. O ataque se tornou um dos exemplos mais duros da política, invadindo a vida privada de uma celebridade. Seus efeitos assombraram Hollywood por anos. Um boicote global que silenciou uma diva. A raiva não terminou com o Senado. Líderes e grupos religiosos de toda a América tomaram medidas. A Igreja Católica, liderada pelo cardeal Spellman em Nova York, denunciou os filmes de Bergman. Ele os chamou de blasfemos e uma afronta desprezível a todo cristão. Grupos católicos fizeram piquetes nos cinemas. Manifestantes carregavam cartazes que diziam: "Este filme é um insulto para toda mulher decente e sua mãe." A reação foi forte. Na Geórgia, o Senado estadual baniu seu filme Stromboli. Os cinemas de Memphis baniram todos os seus filmes. Em todo o país, os cinemas cederam à pressão e cancelaram as exibições. A desaprovação do Vaticano tornou o escândalo global. Os boicotes não apenas prejudicaram as vendas de ingressos, mas a apagaram das telas americanas por anos. O episódio mostrou o quão poderosos eram os grupos morais e religiosos na época. Eles podiam arruinar uma carreira e controlar o que as pessoas viam nos cinemas. Bergman também enfrentou uma enxurrada de ódio do público. Ela recebeu pelo menos 47 telegramas de ódio em uma única entrega. As pessoas a chamavam de ímpia e anti-americana. Alguns prometeram nunca mais deixar seus filhos assistirem aos filmes dela, O Inferno de Ingrid Bergman, a fúria pública que a transformou em prisioneira. As ameaças, as orações por sua alma, os poemas cruéis, o correio de ódio era esmagador. O jornalista Art Buchwald relatou ter visto 10, 12, 14 sacas enormes de correspondência cheias de cartas furiosas. Muitas delas vinham de pessoas que se diziam cristãs. Bergman tentou responder às cartas gentis. O resto, ela guardou, tentando levar na brincadeira, mas a experiência deixou cicatrizes profundas. Sua filha, Pia, diria mais tarde que foi traumático ver sua mãe passar de santa a em apenas alguns dias. Enquanto tudo isso se desenrolava, Bergman estava presa em seu apartamento em Roma. A mulher, antes vista como pura e heróica, agora era tratada como uma vilã. Repórteres e fotógrafos acamparam em frente ao seu prédio dia e noite. Ela estava grávida de 3 meses e não podia sair sem ser assediada. Até Hollywood se distanciou dela. O cerco da imprensa significava que ela vivia como uma prisioneira. Cada movimento que ela fazia era notícia. A vergonha e o isolamento a esmagaram. Mesmo do outro lado do oceano, as palavras do senador Johnson e o correio de ódio a seguiram, virando sua vida de cabeça para baixo. Um drama que transcendeu a tela. Então veio o nascimento de seu filho, Robertino, em 7 de fevereiro de 1950. A noite foi um caos absoluto. Enquanto Bergman estava em trabalho de parto, Roma fervilhava de fofocas. Ao mesmo tempo, a estreia de Stromboli, estrelado por Anna Magnani, ex-amante de Rossellini, estava desmoronando. O projetor quebrou. A plateia ficou irritada. A certa altura, o primo de Rossellini teve que fazer sapateado para acalmar a multidão. Enquanto isso, fora do hospital, os repórteres enlouqueceram. Eles subornaram enfermeiras, escalaram muros e se disfarçaram para entrar. As freiras do hospital diziam: "Não, a senhorita Bergman está aqui", porque ela havia se internado sob um nome falso. O nascimento dominou as manchetes em todo o mundo por semanas. A polícia de choque teve que conter as multidões. A obsessão da mídia transformou um momento privado em um circo público. Mas o golpe mais doloroso veio quando Bergman perdeu a guarda de sua filha, Pia. Seu ex-marido, Peter Lindstrom, usou o escândalo a seu favor. Ele havia se tornado um cidadão americano e os tribunais ficaram do lado dele. Bergman não pôde ver Pia por quase 7 anos. O juiz observou que Pia
com apenas 13 anos, disse que não amava a mãe e queria ficar com o pai. Bergman admitiu que esta foi a ferida mais profunda de todas. O casamento de Ingrid Bergman com Roberto Rossellini foi tão dramático quanto qualquer filme que ela já fez. Eles não podiam se casar na Itália porque seu divórcio do Dr. Peter Lindström, realizado no México, não era reconhecido na Suécia. Então, em 24 de maio de 1950, eles encontraram uma maneira que parecia saída de um filme. Enquanto eles se sentavam tranquilamente em uma igreja em Roma, seus advogados se apresentavam diante de um juiz em Ciudad Juárez, México. O juiz perguntou se ambas as partes concordavam com o casamento. Os advogados disseram sim, e o juiz os declarou marido e mulher em nome da República do México, das leis e desta sociedade. O casal recebeu a notícia por telefone e celebrou com champanhe. Bergman usava uma pulseira de ouro com um pequeno apito de policial, um presente de Rossellini. Esse certificado de casamento, uma vez enviado a Roma, a libertou do controle legal da Suécia e a tornou cidadã italiana. Para Bergman, foi um casamento estranho, mas também uma saída do inferno público em que ela estava vivendo. Eles estabeleceram sua casa em Santa Marinella, um belo local perto de Roma. Por fora, a vida deles parecia glamourosa. Eles viviam em uma grande vila cheia de amigos, familiares e crianças locais. Mas por trás dessa imagem feliz, suas finanças estavam desmoronando. Os filmes de Rossellini frequentemente fracassavam nas bilheterias e ele lutava para encontrar dinheiro para novos. Ainda assim, eles continuavam gastando. Rossellini era generoso, sempre se certificando de que os convidados se sentissem bem-vindos. Bergman, antes uma das que mais ganhavam em Hollywood, agora vivia com o medo das contas se acumulando. Os paparazzi não ajudaram. Eles perseguiam o casal dia e noite, adicionando estresse a uma vida já conturbada. Mesmo depois de se separarem, Bergman frequentemente retornava à vila, trazendo presentes para as famílias locais que antes faziam parte de sua vida diária. Seu brilho público escondia as profundas rachaduras em seu mundo. O que piorou foi o controle rígido de Rossellini sobre a carreira de Bergman. Ele insistia que ela trabalhasse apenas com ele. Isso significava recusar ofertas de gigantes como Zeffirelli, Fellini, Visconti e De Sica. Bergman disse mais tarde que se sentia ressentida. Ela queria trabalhar com esses grandes diretores. Em vez disso, ela estrelou filmes como Stromboli, 1950, Europa 51, 1952 e Viagem à Itália, 1954. Os críticos admiraram alguns deles, mas o público se manteve afastado. Bergman disse de forma simples: "O mundo odiava a versão Rossellini de mim, então nada funcionou." À medida que seus filmes fracassavam, Rossellini achava mais difícil financiar seus projetos. A lealdade de Bergman custou-lhe caro. Ela foi excluída de Hollywood e sua carreira estagnou. No meio de tudo isso, em 18 de junho de 1952, Bergman deu à luz gêmeas, Isabella e Isota. A chegada delas trouxe esperança e novos desafios. Isabella mais tarde se tornaria uma famosa atriz e modelo, conhecida por seu papel em Veludo Azul, 1986, e seu trabalho com Alan Come. Ela também criou a popular série de curtas-metragens Green Porno. O Triunfo e o Retorno. Ingrid Bergman. Silencia seus críticos com um Oscar de cinema. Enquanto Isabella abraçava a fama, sua irmã Isota escolheu um caminho mais discreto, trabalhando como decoradora de cenários e lecionando em uma universidade. As gêmeas cresceram rodeadas tanto de fama quanto de escândalo, mas permaneceram próximas da mãe e uma da outra. O grande retorno de Bergman veio em 1956 com Anastasia. Após 7 anos longe de Hollywood, ela voltou em um papel que parecia feito para ela.
O filme arrecadou 4,3 milhões de dólares nos IPANS-UA e Canadá e lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Foi mais do que uma vitória. Foi a prova de que a América estava pronta para recebê-la de volta. Ela também levou para casa um Globo de Ouro e o prêmio do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York. Foi um momento de volta por cima para uma estrela que um senador americano havia rotulado como poderosa influência para o mal. Bergman não pôde comparecer ao Oscar naquele ano. Ela estava em Paris estrelando uma peça. Então, Cary Grant aceitou o prêmio por ela. Grant era mais do que um amigo. Ele a apoiou durante o pior do escândalo. Bergman disse mais tarde que soube da sua vitória no banheiro, ouvindo a voz de Grant no rádio. Aquele pequeno momento pessoal significou tudo para ela. Os custos ocultos da paixão de uma diva. Em 1957, seu casamento com Rossellini havia terminado. A paixão que os unira havia se esgotado, desgastada por problemas financeiros, lutas na carreira e os casos de Rossellini. Eles tiveram 3 filhos juntos, Roberto e as gêmeas. Mas a união deles não pôde sobreviver. O divórcio deu a Bergman a chance de se reerguer. Ela retornou a Hollywood, mas o custo havia sido alto. Anos de exílio, críticas intermináveis e um doloroso tempo separada de sua filha mais velha, Pia. Essa separação de Pia foi uma das partes mais difíceis da vida de Bergman. Quando ela deixou seu primeiro marido por Rossellini, Pia ficou nos Isilaioa. As batalhas legais e a raiva de seu ex-marido as mantiveram separadas por quase 8 anos. Finalmente, em 1957, Pia, então com quase 20 anos, viajou para Roma para ver sua mãe. O encontro não trouxe amargura para Bergman. Foi um alívio. Ela havia pago um preço alto, mas tinha sua filha de volta. As confissões íntimas de Ingrid Bergman, que recontaram sua história. A autobiografia de Ingrid Bergman, de 1980, Minha História, foi um dos livros mais honestos já escritos por uma estrela de Hollywood. Ele foi lançado apenas 2 anos antes de sua morte, em 1982. O livro, com 500 páginas, foi coescrito com Alan Burgess. Nele, Bergman se abriu sobre sua vida como nunca antes. Ela compartilhou segredos que chocaram os leitores e permitiu que as pessoas vissem quem ela realmente era por trás da imagem da tela. Ela deixou claro por que escreveu o livro. Bergman sabia que, depois que ela se fosse, outros tentariam contar sua história. Ela não queria que sua vida fosse distorcida por mentiras ou meias-verdades. Ela queria deixar o registro correto por si mesma. Por isso, ela não escondeu nada. Ela falou sobre sua vida pessoal, suas escolhas e seus erros com uma honestidade impressionante. Uma das partes mais comentadas de seu livro foi seu caso de amor com Roberto Rossellini. Naquela época, ela era casada com Peter Lindstrom, um respeitado neurocirurgião, mas se apaixonou por Rossellini, um diretor de cinema italiano. Isso se tornou um dos maiores escândalos de Hollywood dos anos de 50. Bergman dedicou cerca de 1/3 do livro a este capítulo de sua vida. Tudo começou quando ela enviou a Rossellini uma carta de fã. Ela havia visto seus filmes Roma, Cidade Aberta e Paisà e admirava seu trabalho. Em sua carta, ela escreveu: Caro Roberto, vi seus filmes Roma, Cidade Aberta e Paisà e gostei muito deles. Se você precisar de uma atriz sueca que fale inglês muito bem, que não tenha esquecido seu alemão, que não seja muito compreensível em francês e que em italiano só saiba "te amo", estou pronta para vir e fazer um filme com você. Esse passo ousado mudou sua vida para sempre. O romance deles se tornou sério rapidamente. Bergman engravidou enquanto ainda era casada com Lindstrom. Uma foto dela e Rossellini de mãos dadas na costa amalfitana fez o mundo vê-la como uma mulher decaída. Ela escreveu mais tarde: Depois que essa foto foi publicada, o mundo inteiro soube que eu era uma mulher perdida.
A reação do público foi brutal. O senador Edwin C. Johnson chegou a condená-la no Congresso. Ele a chamou de cultista do amor livre. Grupos religiosos boicotaram seus filmes. Alguns estados proibiram seus filmes completamente. Bergman foi forçada a deixar os Daroziwa por 7 anos. Por 7 anos. Ela disse mais tarde que ficou chocada ao saber que as pessoas pensavam que eram donas dela. Eu não sabia que pertencia ao povo americano, que todos tinham o direito de me dizer o que fazer, ela refletiu. Seu livro também compartilhou verdades dolorosas sobre seus casamentos. No início, ela elogiou Lindstrom por ajudá-la a se guiar. Mas, com o tempo, o lado controlador dele a incomodava. Ele lhe dizia coisas como: não levante os ombros, não enrugue a testa. Com Rossellini, as coisas não foram muito melhores. Ele não queria que ela trabalhasse com outros diretores, o que levou a fracassos de bilheteria que prejudicaram suas carreiras e tensionaram o casamento. Bergman admitiu que sua dedicação à atuação às vezes prejudicava sua vida familiar. O livro descreve como ela perdeu grande parte da infância de sua filha Pia. Os críticos sentiram pena de seus filhos porque ela não esteve presente para eles enquanto cresciam, especialmente durante seus anos com Rossellini. A luta final e um legado eterno. O momento da morte de Bergman foi ao mesmo tempo triste e poético. Ela faleceu em Londres em 29 de agosto de 1982, no dia de seu 67º aniversário. Ela havia lutado contra o câncer por 8 anos. Mesmo em meio à doença, ela continuou trabalhando. Ela deu performances memoráveis em Sonata de Outono e Uma Mulher Chamada Golda. Em seus últimos meses, ela escolheu desfrutar da vida, bebendo champanhe e fumando cigarros apesar da dor. Seu funeral foi privado, com apenas familiares e amigos próximos presentes. Mas o mundo a lamentou. Um ano após sua morte, Andy Warhol a homenageou com uma série de retratos pop art. Ele a via como um símbolo do verdadeiro estrelato. Suas obras a mostraram como a freira com chapéu e a si mesma. Essas imagens capturaram tanto seus papéis quanto seu verdadeiro eu. A arte de Warhol transformou Bergman em um ícone, assim como Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor. Hoje, colecionadores ainda procuram essas gravuras. Elas nos lembram que a lenda de Bergman continua viva, não apenas nos filmes, mas na arte e na cultura do século XX.